paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professora Raíssa. Paz do Senhor, professora Manuela, paz do Senhor a todos os que assistem esse podcast e nos acompanham. Queridos, hoje nós estamos aqui com vocês, né, para mais um momento pedagógico da lição 8, que tem por título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Raíssa, quais são os objetivos para essa lição? Os objetivos da lição, Manuela, é conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina, e, por fim, encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. Amém, né? Então, considerando os objetivos, né, eu penso que principalmente a fidelidade, né? Então, a palavra-chave, né? Fidelidade cristã e a sã doutrina seriam, dentro dos tópicos, né? Algo que eu penso que você, professor, poderia planejar a aula para levar um pouco mais de tempo nesses dois tópicos. E a gente vê isso na própria lição, né? A própria lição, ela traz mais robustez nesse início, né? E no final, ela traz ali mais conciso as informações. Então, primeiro, né? Porque a fidelidade, né? Ela não é opcional, né? Então, em várias passagens da Bíblia, nós vamos é, ver, né, essa afirmativa em amar a Deus verdadeiramente, né? Então, e a fidelidade está muito relacionada também à santidade, né? E tudo isso precisa estar fundamentado justamente na sã doutrina, né, na palavra de Deus, tá? Então, eu penso que você pode considerar aí para o seu planejamento e uma ênfase aí nesses tópicos que vão estar abordando essas temáticas. Raíssa, quais suas sugestões, orientações para essa aula aos professores? Essa aula que vai estar lá baseada em Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 25, e depois dos versículos 36 ao 38. Vai retratar o apóstolo Paulo reunindo os presbíteros de Éfeso, né, lá em Mileto, para suas últimas recomendações. Então, antes de ir para Jerusalém. Então, você vai ver um texto ali cheio de emoção, um texto cheio de sinceridade, um texto cheio de amor, e um texto em que você vê realmente um líder, como diz bem os objetivos, um líder que se preocupa com os seus e que está ali, né, de fato, porque ama aquilo que está fazendo. Você pode iniciar a sua aula com um quebra-gelo, uma dinâmica ali inicial de 5 a 7 minutos, talvez uma conversa introdutória, né? Você fixa a atenção da sua sala justamente para essa temática e você pode perguntar: se você pudesse reunir as pessoas mais importantes da sua vida para dar um último conselho antes de você fazer uma viagem sem retorno, porque Paulo deixa claro aqui que possivelmente ele não voltaria a vê-los novamente. Aquele seria o último encontro, né? E aí você pergunta, quais seriam as palavras, qual seria a mensagem que você deixaria se aquele fosse o seu último encontro presencial com aquele grupo de pessoas que você ama e que você tem convivido por um tempo? O que você passaria, o que você deixaria? Como você investiria os seus últimos momentos com aquele grupo de pessoas? Quais as palavras que você priorizaria? O que de fato seria importante para se dizer naquele momento? E se a gente pensar muito nisso, né, Manuela? A verdade é que nós não sabemos quando será a nossa última conversa com, com as pessoas. É E se verdade. nós pensássemos nisso, talvez nós valorizássemos mais o tempo e o conteúdo daquilo que nós conversamos neste tempo. Então, você vai, nesse momento introdutório, de 5, 7 minutos, fazer essa pergunta e deixar a sua turma, né, ali interagir, conversar, comentar com você, justamente sobre essa pergunta que você fez. E aí nós vamos para o tópico um, que você vai dizer, enfatizar que Paulo não vai usar o tempo dele, né?
Ele sabe que não vai mais ver aquele grupo de pessoas, mas ele não pega o tempo dele e emprega de uma forma sem sabedoria. As suas palavras, ele não usa palavras formais, palavras de quem não tem contato, mas ele sabe que os ama e ele simplesmente aproveita para dar o seu testemunho espiritual e pastoral, que é justamente o que a gente vai encontrar aqui na leitura bíblica em classe. Então, ele aproveita aquele tempo precioso para compartilhar uma última vez o seu testemunho espiritual e pastoral com aquele grupo de presbíteros. Quando a gente chega no tópico 1, basicamente a gente vai enfatizar isso, né? E você vai frisar bem para a sala, para a sua classe, a importância de termos um testemunho verdadeiro. Porque é fácil, possivelmente seja mais fácil encontrarmos alguém com palavras maravilhosas, com um discurso maravilhoso em um momento de glória. Mas a nossa consistência, sabe, cristã, vai ser revelada ao mundo quase sempre nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de luta. Então, o mundo não só espera de nós um bom testemunho no momento de glória, mas ele também espera de nós um bom testemunho no momento de dor, no momento da luta. Então, você vai frisar com sua sala justamente sobre esse verdadeiro testemunho cristão, porque o verdadeiro testemunho cristão valida a mensagem que você está dizendo. Se você fala a mensagem, mas o seu testemunho não valida aquilo, palavras lançadas ao vento. As pessoas não dão crédito a palavras que não vêm acompanhada de um testemunho, que não vem acompanhada de uma validação, né, de como você realmente age. Uma vez, em um desses trimestres, talvez há uns 2 anos atrás, eu usei uma dinâmica na classe de senhoras que eu levei 2 garrafas, numa delas tinha suco de uva e na outra eu coloquei suco de uva que suco, o suco em pó, né? Artificial. E ficava bem parecido. Eu tentei diluir o suco de uva numa tonalidade que parecesse mais com o em pó. E eu disse assim, distante, olhando aí para essas garrafas, todas parecem suco de uva. As 2 garrafas parecem suco de uva. Então, às vezes, aqueles que se dizem cristãos parecem ter um testemunho, parecem ser aquilo que dizem, mas quando nós tomamos, abrimos a garrafa e tomamos, percebemos a diferença. Uma de fato tinha suco de uva, mas a outra era um pozinho sabor uva. Então, às vezes, as pessoas de longe, no momento de euforia, não conseguem discernir bem, mas em um momento em que elas se aproximam mais, que elas experimentam, aí elas percebem a diferença, de quem realmente tem o testemunho e não tem. Eu lembro que eu fiz essa dinâmica, não lembro o contexto nem a lição, mas lembro que levei para a sala essa dinâmica, viu? Vamos lá, tópico 2. E aí você vai fazer um alerta contra os lobos, né? E a necessidade de vigilância, que é aquilo que o tópico 2 vem enfatizando. E Paulo faz um duplo alerta nesse tópico 2, que é importante que você frise. Olhai por vós mesmos, ou seja, o líder ou o cristão maduro precisa primeiro cuidar da sua própria vida espiritual, não é? Tem alguns que querem dar conta da vida dos outros e não prestam atenção na sua. E aí o segundo alerta é cuidado com os lobos de fora e de dentro, o surgimento de falsos ensinos que distorcem a verdade para atrair seguidores. Antes nós víamos esses falsos ensinos tão distantes, hoje parece que cada dia estão mais próximos, né, da gente de uma forma assustadora. Então, você pode aplicar para a sala da forma que promova ali um debate rápido. Quais são os lobos disfarçados na modernidade de hoje? O que você percebe, né? Que essas facilidades doutrinárias que rondam a igreja hoje. Como você enxerga esses lobos, esses falsos ensinos, dentro do contexto que estamos hoje? Converse um pouco, dialogue, porque veja bem, qual o sentido de nós estarmos falando sobre uma lição e não colocarmos ela para dentro do nosso contexto? Escute o seu aluno, motive ele a conversar. Provavelmente, se a turma estiver ali participando, ela vai guardar mais essa aula do que se você apenas for ali e cheio de metodologias didáticas e passar várias coisas e eles ali
apenas como mero ouvintes, né? Espectadores de uma aula. Então, faça ele participar, de fato, ser um aluno. Tópico 3 vai falar justamente sobre o poder da palavra e do afeto cristão. Uma coisa interessante é que você vai ver aqui na leitura bíblica em classe, nos versículos 36 e 37, você compartilha lá na sua sala, você vê que quando ele termina esse testemunho, né? Ele diz assim: E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. Então você vê aí que você pode compartilhar com a sala que a sã doutrina nunca deve ser fria, nunca deve ser arrogante. Havia ali um testemunho de um homem real que viveu, que foi perseguido, que sabe o que passou, que compartilhou com eles, né, e amor. Então, essa verdade e esse amor caminham juntos. O verdadeiro líder chora com os que choram, né, e zela pelo bem espiritual dos irmãos. Então, nesse momento aqui é muito emocionante. Você pode, inclusive, neste momento, fazer uma oração com a sua sala. Você interrompe aquele tópico, você está finalizando ali o tópico 3 e diz: agora vamos ficar de joelhos, assim como eles ficaram de joelhos. Os que não puderem ficar de joelhos, dependendo da faixa etária da sua sala, fiquemos de pé, vamos orar por nossos líderes, vamos orar por nossa igreja, vamos orar por nossas vidas, para que tenhamos amor, para que possamos chorar com aqueles que choram. Você pode finalizar o tópico 3 com uma oração linda na sua sala, fazendo com que a classe compreenda bem esse amor, esse envolvimento real, né? Com aqueles que estavam ali. Você pode usar uma linha do tempo também, fazer um mapa. A gente tem falado desde a primeira lição, né, Manuela? Que sobre apresentar um mapa, você pode mostrar no mapa a distância entre Mileto e Éfeso, para que os seus alunos visualizem o esforço de Paulo, né? E chamar os líderes para aquela última conversa. Então, seria interessante se você pudesse fazer, e você pode simplesmente também fazer uma pergunta. Paulo afirmou que nada tinha sua vida por preciosa, né, para cumprir a sua carreira. E o que tem roubado a sua alegria de completar a carreira nos dias de hoje? Você pode fazer essa pergunta e deixar ali para que eles cheguem em casa e reflitam sobre isso. Você pode fazer também um fechamento, conduzindo a classe a uma reflexão silenciosa de gratidão pela palavra de Deus. Obrigada, Senhor, pelos líderes que o Senhor tem colocado em nosso caminho, por aqueles que nos amam, por aqueles que choram conosco, por aqueles que nos apacentam de fato, como ovelhas que somos. Obrigada, Senhor, por termos alimento verde, um pastor que se preocupa com aquilo que estamos comendo, né? Com aquilo que estamos aprendendo. Aproveite também para agradecer por todos os líderes que passaram por sua vida. Manuela é minha líder, né? Lá na Cidade da Esperança. Ela é a líder do DENEC, juntamente com seu esposo, o irmão Douglas Nilson. E eu louvo a Deus pela vida deles, não como bajulação, porque somos amigos de uma longa data. Eles não precisam disso e eles sabem muito bem disso, porque digo isso presencialmente para eles. Mas é importante, às vezes, a gente dizer, né, o quão bom o líder é, para que ele não use aquilo como soberba, mas motivação para continuar fazendo a obra do Senhor. Então, você pode terminar ali a sua aula imitando o exemplo do texto, né? Ore ali com o grupo, você pode dar as mãos, se o espaço permitir, faça um círculo, interceda uns pelos outros, pedindo fidelidade a Deus, proteção contra desvios espirituais. Você pode aproveitar aquele momento e envolver o contexto da lição naquela oração, né? E, acima de tudo, que o Senhor renove em nós o amor fraternal. Amém, Manu? Acredito Amém. só. Então, é interessante, né? Raíssa trouxe para vocês diversas estratégias aí para cada tópico. Eu quero destacar algo que ela fala, né? Sobre a emoção ali, né? O sentimento envolvido. E aí, trazendo uma reflexão para esse ponto, logo no início, né? Do texto, da passagem e do contexto também.
né? A gente vê que Paulo, ele não, ele assim como nós, tinha sentimentos, né? Mas ele não se prende a esse sentimento. Então, mesmo diante da tristeza de ter que partir, né? Mas ele entende que precisava continuar a missão, né? Mas isso não deixa, ele não deixa de amar. Então, esse amor, né? Também incentiva ele a esse cuidado pela igreja, né? A preocupação justamente em alertá-los, né, sobre as falsas doutrinas. Então, ele traz esse alerta pela preocupação que tinha, então, é também, né, a preocupação, um sentimento que naturalmente ocupa a nossa mente. E aí, outras que você pode ir aí elencando no próprio texto. Não só isso, e aí eu finalizo aqui, que é falando sobre a vigilância espiritual. E a dinâmica que eu sugiro é a dinâmica usando o sinal, o semáforo, né? Ali um alerta de vermelho, amarelo e verde. Então, o que que eu preciso, né? Pensando sobre os aspectos da lição, o que que pode continuar, atitudes, né, que precisamos cultivar, atitudes que exigem em nós discernimento e atitudes que precisamos evitar. Lembrando que é em relação à nossa vigilância espiritual quanto às falsas, né, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Então, visando o alcance justamente da sã doutrina. E aí você, professor, pode elaborar até dentro do contexto. Você conhece a sua classe, então vê as postagens que acontecem ao longo da semana, no grupo do WhatsApp, né? Às vezes pessoas a toda hora passando informações, né? Notificações ali. Então, você tem um conhecimento maior, mas aqui a sugestão seria, por exemplo, né? Tenho, né, procurado orientação do Espírito Santo antes de tomar a decisão. Então, seria o sinalzinho verde, amarelo, vermelho. Então, essa é uma vigilância espiritual, né? Orarmos sempre que precisarmos tomar qualquer decisão, e aí, com base na palavra, né? Também consultando a palavra. Não só isso, aí um ponto de atenção percebo que determinada prática de ensino ou conteúdo está começando a enfraquecer minha vida espiritual. Então, aquilo que eu tenho colocado diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, ele está me afastando ou me aproximando de Deus. Aí seria um sinal de alerta, né? Que aí seria o sinalzinho amarelo. E o vermelho tenho assistido, independente do pastor, né? Vou botar assim, pastor, mas você pode dizer pregador, né? É, tenho aceitado qualquer ensino de qualquer pessoa. Então, é um ponto de alerta, que é onde estão sendo as minhas fontes, onde eu tenho olhado, o que que eu tenho ouvido, né? Então, e aí poderia ser um sinalzinho vermelho. Mas as perguntas, elas podem variar de acordo com o seu contexto, como eu falei. Não só isso, né? Você considerar aí a realidade da sua classe e, consequentemente, trazer. Por quê? Quando Paulo sai de Éfeso, o que que ficou? O que que fica? E aí é isso. Fica, fica, né, ali o próprio ensinamento sobre Cristo. Então fica amor, alerta, cuidado, é, uma mensagem de permaneçam fiel a Cristo, a sua palavra. E é isso que precisa, por onde a gente passa, ficar. E em nossas vidas ficar, né? É o verdadeiro evangelho, é o próprio Cristo, tá? Então, queridos, esperamos ter contribuído com a sua aula. Agradecemos à direção do DENEC pela confiança e oportunidade. Raíssa, suas considerações finais. Mais uma vez agradeço o convite de estar aqui com vocês, que vocês tenham uma aula proveitosa, que vocês aproveitem, né, a oportunidade que Deus dá de estar à frente de uma sala, também sendo líder daquele grupo, e usem da melhor forma possível, com sabedoria e entendimento da parte de Deus, aquele tempo precioso do domingo que o Senhor vai conceder a cada um de vocês. Amém, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor.